Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias ainda mais uma vez, neste mesmo capítulo 9 do Evangelho de Lucas. E ler os versículos que temos considerado já nas últimas 2 semanas. Nós já lemos, portanto, esse trecho 2 outras vezes, mas é um trecho tão curto e que ele, por si só, sem nenhuma explicação, sem nenhum acréscimo, já nos fala tanto, não é verdade? Então leiamos mais uma vez esses poucos versículos, a partir do verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Destaque para os demais versos que devem ser o alvo da nossa consideração nessa noite. Versículo 33. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Vamos ter ainda mais um tempo de oração. Senhor, nós muito te agradecemos por ainda mais esta oportunidade em que o Senhor nos permite considerar algo acerca da Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a ser, como tem sido sempre, tão misericordioso conosco, a ponto de nos ajudar, a ponto de nos permitir tocar algo mais daquilo que já tocamos, daquilo que já conhecemos a respeito do Senhor. Nesta mesma passagem podemos ver o quanto o Senhor tem prazer em se revelar. Nos dá, Senhor, este mesmo prazer em te ver. Nós queremos, Senhor, que ainda nessa noite de hoje, assim como na noite desse monte, o teu rosto resplandeça para nós de uma forma ainda mais brilhante. Te agradecemos, Senhor, porque dia após dia o Senhor tem resplandecido o teu rosto sobre nós e temos sido salvos. Por isso te agradecemos e colocamos esse tempo nas tuas mãos, no nome precioso de Jesus. Então, irmãos, na última quarta-feira, nós consideramos esse texto até aproximadamente aí o versículo 32, que nos diz que Pedro e seus companheiros, os demais discípulos, estavam premidos de sono, né? E como explicamos para os irmãos na semana passada, o mais provável, a construção do texto no original sugere que aconteceu aqui o que aconteceu também, aconteceria também na noite do Getsêmani. O Senhor tinha por hábito essas longas noites de vigília em oração, e aqui, como no Getsêmani, os seus discípulos não puderam o acompanhar, não conseguiram sustentar o sono e adormeceram. Então eles acordam, assustados. O versículo 32 nos diz uma coisa importante, diz assim: conservando-se acordados, a ideia aí é que eles despertaram
já um estado de sono, viram a sua glória. Isso é uma coisa importante, porque a cena, de fato, era muito gloriosa. A presença de Moisés, de Elias, e Jesus ali com o rosto transfigurado. Mas é importante que em toda essa cena gloriosa, a luz que iluminava toda aquela cena era a luz da glória da face de Jesus. Sem dúvida, ver a Moisés e a Elias era algo glorioso. Mas se tinha alguma luz que iluminava a noite dessa cena, essa luz era a luz da face de um Jesus glorioso. Muito maior do que qualquer glória que pudesse haver em Moisés e Elias. Então, conservando-se acordado, viram a sua glória, a glória de Jesus, e os dois varões que com ele estavam. Então, foi aí que nós encerramos a semana passada. O versículo 33 segue nos dizendo assim: Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Então, irmão, procure, juntamente comigo, visualizar essa cena. Os discípulos cochilaram durante uma noite de vigília em oração. E aí, de repente, eles despertam, assustados. Outra coisa que fortalece a sensação de que foi isso que aconteceu é que a conversa já iniciou. Eles não viram Moisés e Elias chegando. Quando eles dão por si, quando eles se dão por despertos, a conversa já está acontecendo. Eles viram a sua glória e os 2 varões que com ele já estavam. Não viram Moisés e Elias chegaram. Eles acordam e dão de frente com aquela cena. Eu não sei se você já teve essa experiência, irmão, de acordar de sobressalto no meio da noite e parece que você acorda impregnado daquelas últimas cenas que você viveu naquele dia e nos dias anteriores. Então, irmão, parece que foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos ali, especialmente com aquele que manifestou o pensamento do grupo através da sua voz. Pedro, nós muitas vezes falamos sobre Pedro, né, sobre a sua precipitação, sobre o quanto a boca dele ia à frente, né? Mas nós precisamos nos lembrar, sempre que nós fazemos esse tipo de comentário, verdadeiro por sinal, que Pedro é esse que fala na frente de todo mundo, que fala quando não deve, que é capaz de falar algo tão inapropriado numa cena como essa. Quando nós fazemos esse tipo de comentário, nós precisamos nos lembrar que ele é, em primeiro lugar, o representante de todo o resto desse grupo. Ele aparece em primeiro em todas as listas dos apóstolos. Ele muito provavelmente era o mais velho deles. Então, muito do que ele diz, do que ele fala, e muito da sua precipitação, nada mais é do que um exemplo representativo do que eram os outros 11, e mais do que isso, do que somos todos nós. Então, talvez você pense assim, mas eu não sou assim como esse Pedro, precipitado, tão rápido para falar. Então, talvez, irmão, você seja o lado avesso do mesmo problema. Se Pedro era precipitado, era falastrão, talvez, meu irmão, se você não se vê nele, talvez você seja apenas o lado avesso do mesmo problema. Um covarde, um esquivo, alguém que deixa de se posicionar quando deve. É só o lado avesso do mesmo problema. E esses somos todos nós, né? Então, quando nós vemos Pedro agindo dessa maneira, lembre-se que ele era o representante, talvez o mais velho, e o primeiro da lista de todos os discípulos, um representante daquele grupo, e mais do que isso, um representante de todos nós. E aqui está revelado o nosso próprio coração. Então Pedro vai dizer essas coisas, em primeiro lugar porque ele acorda de sobressalto, né? Uma frase irrefletida, e quando ele acorda de sobressalto, como eu vinha dizendo para os irmãos, o que está impregnado na mente dele? Quais são as cenas dos últimos dias? Dos últimos 8 dias, como começa esse texto. O Senhor começa a falar da cruz, né? Ele então dá aquela repreensão ao Senhor, né? Mestre, isso de modo nenhum te sucederá, tem compaixão de ti. O Senhor diz então para ele uma repreensão ainda mais dura, diz: arreda de mim, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus. E então, depois de ouvir uma repreensão dura, depois de dizer uma coisa tão irrefletida como ele disse, após ter dito outra coisa abençoada, ele diz uma coisa irrefletida, houve uma repreensão dura, e a esta dura repreensão seguem-se dias de silêncio.
Essa é a cena que está na mente e no coração de Pedro. É com essa cena que ele acorda assustado, né? Então o seu coração está ali doído com a repreensão que ele ouviu, com os dias de silêncio que eles experimentaram, mas de repente ele acorda de sobressalto e a cena é completamente outra. A cena mudou. Aquele Jesus silencioso, aquele rosto contrito da última semana, agora é um rosto brilhante. Agora é um rosto resplandecente, que brilha como relâmpago, diz o texto de Lucas. Então, Pedro não podia estar mais feliz. Não podia estar mais feliz. Então, o que vaza da boca dele? Bom é estarmos aqui. Era tudo que ele queria. Depois de ter dito ele mesmo e ouvido da boca do Senhor a confirmação de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, tudo que Pedro mais queria, tudo que ele mais esperava era o que ele estava vendo ali. Uma face brilhante, resplandecente, um Jesus faiscante. Era tudo que ele esperava, era tudo que ele queria. E a frase dele surge, mais uma vez, Lucas é tão preciso e tão precioso nos detalhes. Quando que essa frase pula dos lábios de Pedro? Diz o início do versículo 33. Ao se retirarem estes de Jesus. Eles acordam no final da cena. Eles acordam no fim daquela conversa. Então, aquela nuvem está chegando, né? O versículo 34 vai nos dizer, aquela cena está prestes a acabar. Conforme eles iam se retirando, ao se retirarem estes, ou enquanto se retiravam, diz o texto no original, enquanto se retiravam estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Qual é a intenção de fazer 3 tendas? Senhor, eu quero te conservar desse jeito. Eu não quero te ver do jeito que eu estava te vendo lá embaixo. Bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui é o diâmetro oposto de ruim é estarmos lá. Bom é estarmos aqui. Ruim é estarmos lá. Lá embaixo, uma semana atrás, o teu rosto estava contrito. Eu não quero ver o teu rosto daquele jeito. Eu quero ver o teu rosto assim. Brilhante como ele está. A tenda é uma tentativa desesperada. Veja bem, irmão, que tipo de sugestão é essa? Façamos 3 tendas. Tenda aqui no original é uma barraca improvisada com galhos de árvores. Imagina só uma situação como essa. Moisés e Elias, os espíritos dos justos aperfeiçoados. O que será que Pedro estava pensando, né? Será que eles não podem pegar sereno? Né? Então vamos improvisar, vamos às árvores, vamos conseguir aí uns galhos de árvores, improvisar uma barraca para que Moisés e Elias e Jesus, né, não tomem sereno na cabeça. O que é isso? Isso é uma frase completamente refletida na tentativa de quê? Na tentativa de impedir que aquilo acabasse. Na tentativa de impedir que aquela cena acabasse. Porque eles estavam começando a ver que Moisés e Elias estavam indo embora. Ao se retirarem eles, Pedro diz o que diz. Façamos 3 tendas. Uma tentativa desesperada de impedir aquela cena de acabar. Aquela cena é a cena que Pedro queria ver para o resto da vida. Não queria ver a cena do vale, apenas a cena do topo da montanha. A glória sim, a cruz não. E aqui o Senhor preciosamente vai nos dizer que não existe glória sem cruz. Não existe ascensão sem calvário. Não existe a glória sem a cruz. Para ele o caminho da glória era o caminho da cruz. E aquele que quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, dia a dia. Esse era o caminho de glória para ele, Jesus, e esse era o caminho de glória para os seus discípulos. Não tinha outro caminho. O caminho da glória não seria pelo Monte Hermon, o caminho da glória seria pelo Monte Calvário. E certamente não era isso que Pedro queria. Então ele quer impedir que aquela cena acabe, e ele sugere este absurdo de fazer 3 barracas de galhos, né, para Moisés, Elias e Jesus. Além da obviedade, né, do absurdo de uma sugestão como essa, né, por que será que os espíritos dos justos aperfeiçoados precisariam de barracas? Né? Essa é a obviedade do absurdo. Mas por detrás do óbvio, para além do óbvio, do absurdo, que era uma sugestão como essa, que numa vista muito superficial pareceria para nós apenas cômico, infelizmente é mais do que isso. É trágico. Porque esse próprio Pedro que estava dando essa sugestão aqui agora,
Há uma semana atrás, como já viemos comentando aqui, ele tinha dado aquela declaração, né, tu és o Cristo. Em que contexto foi que esse mesmo Pedro, que está dando essa sugestão aqui, fez aquela sua declaração, tu és o Cristo? Quando Jesus pergunta, não é? Quem diz o povo que eu sou? E o que é que o povo dizia? Uns dizem Elias, outros João Batista, ou alguns dos profetas. E o Senhor pergunta, e vós? Então Pedro, há uma semana antes dessa cena aqui, tinha olhado para um povo dizendo que Jesus talvez fosse a ressurreição de Elias, de João Batista ou de algum dos outros profetas. E aí Pedro diz uma coisa diferente, falando, não, o Senhor está um nível acima. O Senhor não é Elias, né? O Senhor não é João Batista, o Senhor não é nenhum dos profetas. Tu és o Cristo. Parece que alguma coisa mudou de nível de novo, não é? Agora, Pedro está sugerindo, o mesmo que disse isso uma semana atrás, agora ele quer colocar todo mundo nas mesmas tendas, né? Agora ele quer colocar todo mundo nas mesmas barracas. Uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. Isso é muito grave. Isso é um sintoma do que estava acontecendo no seu coração. As dúvidas começaram a surgir. Aquilo que ele tinha visto a respeito de Jesus uma semana atrás, parece que se desvanecia. E agora aquele que ele próprio declarou ser o Cristo, parece que estava chegando já na mesma altura de Moisés e de Elias. Então ele sugere isso, que 3 tendas fossem feitas para Moisés, para Elias e para Jesus. Essa foi uma grande oportunidade que o Senhor deu a ele e dá a todos nós, de ficar calado. E quantas vezes nós perdemos essas oportunidades? Tantas vezes o Senhor nos dá preciosas oportunidades de ficarmos quietos, calados, apenas apreciando aquilo que Ele está nos mostrando. E às vezes nós perdemos essa oportunidade. E Pedro a perdeu. Então ele não sabia o que dizer e disse uma coisa como essa. E ainda há um lado mais sombrio disso, porque como dissemos, Pedro não é aqui um exemplar isolado da humanidade, né? Ele é um representante do grupo de apóstolos, em primeiro lugar, do grupo dos discípulos, mas também de todos nós. E é isso, irmãos, que infelizmente o povo visível de Deus, a igreja professa, durante todos os séculos, durante esses 20 séculos, tem teimado em fazer. A igreja tem feito, e não é diferente nos nossos dias, tem tentado fazer uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. O que é a tenda de Moisés? Os usos e costumes, o legalismo, as práticas. Desde o início da história da igreja, essa é uma praga que assola o cristianismo. Uma tendência a voltar para a tenda de Moisés. Sempre um caminho de volta para a tenda de Moisés. Os sacrifícios, as leis, as práticas, as maneiras, os usos, os costumes, as lavagens, os rituais. Sempre uma volta à tenda de Moisés. Por quê? Por que será que isso acontece, irmão? A era da lei havia terminado, a era da graça estava começando, mas a graça é insuportável. A graça é insuportável. É por isso que existe um chamado, uma tentação, um imã, um magnetismo tão grande da alma humana para voltar para a tenda de Moisés. O que é que tem de tão bom na tenda de Moisés, na verdade? Parece um contrassenso aos nossos olhos. A lei exige tanta coisa, não é verdade? As demandas do Senhor através da lei, que são justas, por sinal, são tão pesadas. Como é que isso pode ser tão atraente? Isso pode ser tão atraente e é tão atraente porque isso gera no coração humano uma sensação de satisfação na justiça própria. E a graça, que parece tão confortável, tão deleitável, e de fato ela é deleitável, mas ela é humilhante. No próximo livro de Lucas, o livro dos Atos, talvez você não precise abrir, mas caso você queira anotar a referência aí, Atos 2, 37. Os irmãos sabem bem que texto é esse. Em Atos 2, esse Pedro aqui está pregando o seu sermão. Naquela ocasião em que irão se converter 3.000 pessoas. 3.000 pessoas serão batizadas.
Então ele faz todo aquele discurso do capítulo 2 de Atos, e a hora que ele termina esse discurso, essas 3.000 pessoas que se converteram, no versículo 37, Atos 2, 37, elas perguntam assim, estão compungidas, foram atingidas mortalmente por aquela mensagem que Pedro pregou. E aí qual é a primeira pergunta deles? Que faremos? O que nós precisamos, o que nós devemos fazer? A graça é terrivelmente humilhante. Quando eles são atingidos por uma mensagem de graça, o Messias veio, se encarnou, andou nessa terra, morreu e pagou o preço dos pecados de vocês. Qual é a primeira pergunta deles? O que nós precisamos fazer? O que é que nós precisamos fazer? E o que parece, à primeira vista, e é uma excelente notícia, é que a graça nos diz assim, você não precisa fazer nada. Qual é a resposta de Pedro? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Batismo é só um sinal externo daquilo que aconteceu lá dentro do coração, não é obra nenhuma. Arrependei-vos. Quem produz o arrependimento, né, quem inicia, quem dá aquela primeira fagulha de arrependimento no coração do homem é o próprio Senhor. Não é obra nenhuma se arrepender. Então, quando eles perguntam o que a gente precisa fazer, a resposta de Pedro é: vocês não precisam fazer nada. Arrependei-vos e dê um sinal externo disso que já aconteceu dentro de vocês. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, a uma primeira vista, parece, e de fato é, uma notícia deleitável. Você não precisa fazer nada. Mas, por outro lado, essa notícia tão deleitável é tão humilhante. Por quê? Você não precisa fazer nada porque você não pode fazer nada. Então, a resposta de Pedro, se por um lado é vocês não precisam fazer nada, por outro lado, ela necessariamente é vocês não podem fazer nada. Não há nada que vocês possam fazer. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Não tem nada que vocês possam fazer. Isso é terrivelmente humilhante. Não tem nada que você possa fazer com respeito à sua salvação. Essa é a mensagem da graça. Sem dúvida, o maior dos deleites, mas profundamente humilhante. Não tem nada que vocês possam fazer. E por causa disso, porque a nossa alma tem dificuldade de lidar com isso, né? Não tem nada que você possa fazer por você mesmo, não tem nada que você possa fazer pela sua salvação, então nós queremos voltar para a tenda de Moisés. Porque na tenda de Moisés tem muito o que fazer. Tem muitas coisas para serem feitas na tenda de Moisés. Então, por isso ela é tão atraente. Ela nos dá uma sensação de uma justiça própria. Muitas coisas eu posso fazer. E a tenda de Elias? Se a tenda de Moisés é a tenda dos usos e costumes, a tenda do legalismo, a tenda das práticas, a tenda daquilo que podemos fazer, a tenda de Elias é a tenda da profecia, né? E desde os primeiros séculos a mesma coisa. A cada geração se levanta um que quer arrogar para si o título do profeta daquela geração, não é isso? E na nossa geração tem muitos que fazem isso, e isso longe de ser uma novidade. Ao longo das eras, sempre se levanta um ou alguns homens que arrogam para si o título de o profeta, a voz de Deus naqueles dias, a voz de Deus nessa geração. E muito bem, já dissemos ali, quando comentamos sobre Elias, na reunião passada, o que significa, né, esse profeta Elias. Lemos alguns textos, terminando com o texto de Apocalipse, que diz assim, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Para que aponta a profecia? Toda profecia verdadeira, toda profecia que merece o nome de profecia, aponta para Jesus. Mas esses que se intitulam, que se arrogam o profeta de cada era, uma profecia que deveria então apontar, resumir e terminar em Jesus, o que é que eles profetizam? Esses que então estão dizendo que são a voz de Deus nessa geração, a voz de Deus nos nossos dias. Para onde a profecia deles aponta? Para a tenda de Moisés. Esses que dizem que são os profetas dessa geração, essa profecia cujo espírito deveria ser Jesus, é uma profecia que ensina de novo usos e costumes, legalismo e práticas. Então, a voz profética que pretensamente deveria apontar para Jesus, aponta de novo para a tenda de Moisés. Então, que tristeza por um lado, e que significativo por outro lado, que Pedro tenha sugerido edificar novamente, erguer novamente a tenda de Moisés e a tenda de Elias, que triste por um lado, mas que significativo por outro lado, que ele tenha sido tão maravilhosamente interrompido.
Porque o versículo 34 vai começar dizendo assim, enquanto assim falava. Enquanto assim falava. Então, no meio dessa sugestão esdrúxula, absurda, ele é miraculosamente interrompido. Então, que significativo isso é? Ele foi interrompido aqui, mas ele também foi interrompido lá em Atos 10. Né? Atos 10 também é outro sermão. Acabamos de mencionar aqui o sermão de Atos 2. Agora, o sermão de Atos 10 é uma pregação que está acontecendo na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo, pela primeira vez, vai ser derramado não mais sobre os judeus. Lá em Atos 2, o sermão foi por ocasião do derramamento do Espírito sobre aqueles que estavam reunidos em Pentecostes. 120 irmãos, todos eles judeus, onde cada um ouviu falar na sua própria língua, né, cheio de estrangeiros, as grandezas de Deus. Judeus falando em outras línguas, acontece o sermão de Atos 2. Agora, na casa de Cornélio, o Espírito vai ser derramado sobre os gentios. Então, assim como em Atos 2, Pedro está fazendo ali uma exposição. E agora, lá em Atos 10, diferente do que está acontecendo aqui em Lucas, no Monte da Transfiguração, Pedro não está dizendo nenhuma tolice. Muitíssimo pelo contrário. Não tem nada de errado com o sermão dele. Mas parece, irmão, leia você mesmo o capítulo 10 de Atos e veja se você não tem essa sensação, essa impressão de que Pedro está se alongando. Pedro está se demorando. Parece, dá uma sensação de que há algo de má vontade naquela demora em que ele está pregando o seu sermão. Por quê? Antes de chegar à casa de Cornélio, o que acontece? Ele rejeita, né, a orientação, a ordem do Senhor para matar e comer aqueles animais que descem num lençol, que os judeus consideravam impuros. E Pedro rejeita aquilo. Então, é muito claro o que o Senhor quer ensinar ali para ele, que os gentios, que os judeus consideravam imundos, também seriam alvos da graça do Senhor. Né? E o Espírito desceria sobre eles. E há uma rejeição natural no coração de Pedro, tanto é que ele rejeita a ordem direta do Senhor para comer aqueles animais que estão naquele lençol. Então dá uma sensação de que há uma certa demora. Parece que ele está sendo tardio. Então ele se alonga naquele discurso dele de Atos 10, e novamente ele será interrompido. Porque a expressão é exatamente a mesma que aparece aí no versículo 34 de Lucas 9. Enquanto ele falava, ou falava ele ainda, enquanto assim falava, a mesma expressão aí do versículo 34, e o Espírito interrompe de novo. Aqui é uma lição importante para nós. Quer nós estejamos dizendo as mais claras tolices, como era o caso aqui, em Lucas 9, ou quer nós estejamos dizendo coisas que doutrinariamente estão corretas, mas possivelmente com um espírito errado no nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça o que ele fez com Pedro. Porque isso aqui é um ato de misericórdia. Ele foi interrompido nas suas tolices, aqui em Lucas 9, e foi interrompido na sua demora, lá em Atos 10. Porque o Senhor é quem vai à frente da sua obra. Ele não permitirá que a sua obra seja interrompida pela tolice de Pedro, que queria preservá-lo no Monte da Transfiguração e impedir que ele descesse para depois subir o Monte Calvário. E a sua obra não será interrompida num sermão acertado, correto, doutrinariamente correto, de Pedro em Atos 10, mas que talvez, isso é apenas uma sugestão, irmão, que talvez no seu coração tivesse alguma resistência de que a obra do Senhor seguisse por aquele caminho que não era exatamente agradável aos olhos de Pedro. Seguisse pelo caminho do alcance aos gentios. Então, seja o que for que estiver no nosso coração, se há algo que não é compatível, se há algo que o Senhor julga que é um atraso, é um impedimento na sua obra, então que Ele tenha misericórdia de nós e faça conosco o que Ele fez com Pedro e nos interrompa. Nos interrompa. A voz da terra precisava ser silenciada. A terra já falou muito. Lá desde o início do capítulo 9 de Lucas, ela já está falando. Quem diz o povo ser o filho do homem? A voz da terra já falou demais. Agora a voz da terra precisa ficar calada. A voz da multidão, quem diz o povo, que eu sou, e a voz dos discípulos também.
façamos aqui 3 tendas. Essa voz da terra precisa ser silenciada. A voz que vai ser ouvida daqui para frente é outra voz. Agora quem vai falar é o céu. A terra já falou demais. Né? Então, milagrosamente e misericordiosamente, Pedro é interrompido aqui. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Veio uma nuvem. Então agora nós precisamos considerar algo a respeito dessa nuvem. Né? Algo já foi dito nesses últimos dias que tivemos de conferência a respeito da Shekinah, não é verdade? Acredito que a maioria dos irmãos conhece essa palavra. Não é um termo presente no hebraico bíblico, mas uma palavra que posteriormente os judeus usaram para descrever essa presença imediata de Deus, ou a glória de Deus. E como é que nós podemos definir glória de Deus, ou Shekinah, a presença imediata de Deus? Glória de Deus, presença de Deus, é aquilo que Deus é. Glória é isso. Glória é aquilo que Deus é nele mesmo. E por que nós estamos dizendo que essa nuvem aí é um claro indício de que se trata dessa Shekinah? Primeiro que há uma semelhança fonética entre o grego usado aí para essa nuvem e o hebraico Shekinah. Então parece que os autores, os 3 evangelistas, né, que vão descrever essa nuvem, estão tentando mesmo dar uma sugestão de que essa nuvem se trata daquela mesma nuvem do Antigo Testamento, a nuvem da Shekinah, da presença imediata e da glória de Deus. E onde é que nós vemos essa nuvem? Nós a vemos, por exemplo, no livro de Êxodo, onde ela cobre esse mesmo Moisés, que está aí, né, no ato em que ele está recebendo a lei, lá no alto do Monte Sinai, uma nuvem cobre o topo daquele monte, onde Moisés está falando face a face com o Senhor. Depois essa nuvem de glória, após a edificação e a consagração do tabernáculo, essa é aquela nuvem que impede que o próprio Moisés entre na tenda, entre no tabernáculo, porque essa nuvem encheu o tabernáculo. Ela preencheu o tabernáculo e ela impedia a entrada ali do próprio Moisés. Então essa nuvem aparece nessas 2 circunstâncias em Êxodo, e depois ela aparece de novo no primeiro livro dos Reis, quando Salomão agora vai construir a versão fixa, né, daquilo que era um tabernáculo, uma tenda móvel. Então Salomão vai erigir e dedicar o templo, e depois que o templo é dedicado por Salomão, essa mesma nuvem, o termo é exatamente esse, o mesmo termo hebraico, essa nuvem enche o templo da mesma maneira que ela havia enchido o tabernáculo. A presença imediata e impenetrável, a glória de Deus. Então parece ser uma sugestão bastante clara que essa nuvem se trata da presença imediata e da glória de Deus. Essa nuvem veio, diz o versículo 34, e os envolveu. Esse os envolveu, não é possível nós termos uma absoluta certeza de quem são esses eles, né? Os envolveu a eles. Eles quem? Parece, pelas construções que vão sendo feitas aí nos versículos anteriores, embora nós não possamos afirmar isso acima de qualquer dúvida, que esse os envolveu trata-se dos 3, Moisés, Elias e Jesus, e não dos 6. Os 3 mais os 3 discípulos. Parece aqui que a nuvem envolveu Jesus com Moisés e Elias. Até porque o versículo 35 vai dizer que dessa nuvem, se você consultar os outros evangelistas, eles também dão a entender essa ideia, que veio uma voz saindo da nuvem. É meio estranho que uma voz vindo da nuvem venha falar com aqueles que estão dentro da nuvem, né? Então, embora nós não possamos afirmar acima de qualquer dúvida, a sugestão parece ser de que a voz veio da nuvem para aqueles que estão fora da nuvem. Então a nuvem veio e os envolveu, a Jesus, a Moisés e Elias. Então essa nuvem vem, envolve os 3 e está levando Moisés e Elias embora. E é porque essa nuvem veio, envolveu aos 3 e está levando Moisés e Elias embora que Pedro desesperadamente faz essa sugestão, né? Não, por favor, não. Nuvem, por favor, não leve Moisés e Elias embora. Vamos fazer aqui essas tendas para que eles fiquem mais um pouco conosco.
Mas, se por um lado, essa nuvem veio, e o grande medo é que ela levasse embora Moisés e Elias, certamente havia um medo muito maior no coração de Pedro e dos outros dois que estavam ali. Que ela levasse junto com eles ao próprio Jesus. E isso podia muito bem acontecer, não é isso que nós viemos discutindo nas últimas 2 semanas até aqui? Era isso que poderia acontecer e mais, era isso que naturalmente deveria acontecer. Aliás, não foi assim que após o Calvário, sua morte e sua ressurreição, não foi assim que aconteceu no primeiro capítulo de Atos e no último capítulo de Lucas? Quando o Senhor vai subindo aos céus ali de Betânia, ele sobe até quando? Até que uma nuvem o encobre das vistas. Era isso que inclusive iria acontecer. Uma nuvem iria arrebatar o Senhor dos olhos daqueles discípulos. E sem dúvida, houve um temor no coração deles de que isso acontecesse ali. E de fato poderia ter acontecido. E como dissemos, era o que deveria ter acontecido. E na reunião passada e na anterior, nós nos lembramos e dissemos aos irmãos, do ponto de vista do filho, né? Do ponto de vista do filho que estava ali orando, enquanto seu rosto era transfigurado, de que do ponto de vista dele, a sensação é que se ele simplesmente erguesse a sua mão, ele tocaria na maçaneta ali dos portões do céu, e era só ele tocar essa mão e girar essa maçaneta, e dali ele poderia entrar, né? Isso do ponto de vista do filho. E talvez, irmãos, nós sempre olhamos as coisas, e é natural que façamos isso, né? Porque tudo o que de Deus se pode conhecer está expresso no Filho. Então nós sempre olhamos esse drama da redenção, esse sofrimento, esse preço que custou a redenção pelo ponto de vista do Filho. E faz sentido, é absolutamente correto que nós olhemos isso, e a dor do Filho de não poder erguer aquela mão e tocar então naquele portão do céu, a dor do Filho ao chorar, ao suar gotas como de sangue no Getsêmani, porque ele sabia que naquela hora ele perderia a face do Pai. Há alguma coisa de errado em olharmos assim? Claro que não, tá tudo perfeito. Nós estamos olhando o sofrimento do drama, a dor do drama da redenção, pelos olhos do Filho. E é claro, é isso que é mais visível para nós, que somos homens assim como ele é o Deus homem, não é verdade? Mas será que nós precisamos muitas vezes rever a maneira que nós pensamos de Deus, não é verdade? Será que nós achamos então que o resumo, a síntese do drama da redenção é um pai carrancudo, impassível, que não sente absolutamente nada, nenhuma dor, ao derramar um cálice de ira sobre a cabeça do seu filho naquela cruz? E então, como se pudéssemos usar essa metáfora, né? Nem um músculo do seu rosto se moveu. Enquanto o filho suava gotas de sangue no Getsêmani, pela perspectiva, nem tinha acontecido ainda, né? Mas pela perspectiva do que iria acontecer, que ele seria obrigado a deixar de ver a face do seu pai por causa da obra da redenção, então aquilo provoca tanta dor nele que antes de acontecer ele transpira gotas de sangue. E esse é o filho sofrendo por causa do drama da redenção, mas o pai não sente nada. Talvez nós estejamos lendo errado o texto que diz que ao pai agradou moê-lo. Agradou não teve prazer, não. Não foi uma experiência nem um pouco prazerosa do ponto de vista do pai. Apenas aprove a sua vontade. O seu desejo se satisfez. Mas o seu desejo se satisfez às custas de muita dor. E não somente da dor do filho, da dor do próprio pai. Se por um lado doía o coração do filho, que não podia erguer essa mão para essa maçaneta, por outro lado, a nuvem, que aqui parece-nos uma sugestão tão clara da presença imediata desse pai ali em comunhão com o filho, qual será que era o desejo desse pai? Tudo que aquela nuvem queria era levar junto com Moisés e Elias o filho. Todo o desejo do pai era arrebatar daquele monte o filho. Mas ele tinha um propósito. E para que esse propósito fosse cumprido, aquela nuvem não poderia levar embora o filho. O filho não podia erguer a sua mão e tocar na maçaneta dos céus, e o pai não podia levar o filho embora naquela nuvem. A palavra fala assim que nós, que somos pais maus,
sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos? Será que o Pai Celestial, que é perfeito, que nele não há variação, não há sombra de mudança, o Pai das luzes, será que esse pai não queria ter levado esse filho embora? Será que não doía o coração do pai dessa nuvem voltar com Moisés e Elias e largar o filho? Mas foi precisamente isso que aconteceu. E era precisamente isso que precisava acontecer, simplesmente porque não havia mais nada que pudesse ser feito. Essa é a única alternativa. Então você percebe, irmão, o quanto essa tenda de Moisés, esse legalismo, aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode resolver na sua própria vida, você percebe que o quanto isso é ofensivo aos olhos do Pai? Irmão, você acha que você tem uma ideia melhor do que Deus? Você acha que se tivesse alguma outra alternativa, isso aqui precisaria estar acontecendo? Sempre que nós de alguma maneira achamos que temos uma maneira de resolver o problema dos nossos próprios pecados, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos de alguma forma sugerindo ao Pai que ele não precisava ter feito o que fez. Se tivesse alguma saída, irmão, se tivesse algo que você pudesse fazer, e é isso que a graça diz, né? Não há nada que você precisa e não há nada que você pode fazer. Se houvesse algo que você pudesse fazer, essa nuvem podia levar o filho embora. Mas porque não há nada que nós possamos fazer, então a nuvem deixou o filho. Levou embora Moisés e Elias e deixou o filho. E encheram-se de medo, diz o final do versículo 34. Os discípulos se encheram de medo ao verem aqueles 3 entrando na nuvem. Mas graças ao Senhor, só 2 foram embora. Então, dessa nuvem, diz o versículo 35, dessa nuvem saiu ou veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Então são 3 frases, né? Aqui nós temos 3 declarações desta voz que falou do meio da nuvem. Como dissemos aos irmãos, a voz da terra calou. Chega de ouvir a voz dessa terra. Nem a voz da multidão lá embaixo, nem a voz de Pedro aqui em cima. Fim da voz da terra. Agora quem fala é a voz do céu. E a voz do céu, quando fala, diz o quê? Primeira coisa, tudo começa com isso. Este é o meu filho. A identidade. Né? Nós estamos vivendo uma era de crise de identidade. Né? Pergunte para os jovens dessa geração, quem é você? Quem é você? Nós vivemos numa geração que não sabe mais dizer se é menino ou se é menina. Imagina se essa geração tem condição de responder, quem é você? Mas Jesus tinha muita certeza de quem ele era. E o Pai tinha muita certeza de quem era Jesus. Não tinha dúvida nenhuma. Então ele começa pelo ponto-chave, pelo ponto central. Este é o meu filho. Identidade. Moisés e Elias eram preciosíssimos servos do Senhor. Grandes, talvez os maiores da antiga dispensação. Os maiores servos do Senhor na antiga aliança. Mas aqui estava um que era mais do que isso. Era o Filho. Mas porque o Filho, nas palavras de João, o Filho unigênito, e esse termo é tão interessante porque Lucas é o único... Esse relato do capítulo 9 de Lucas, os paralelos de Mateus e Marcos são muito precisos. Né? E todos eles vão nos dizer que depois do Monte da Transfiguração, o Senhor desce e se depara com um endemoninhado lá embaixo, né? Que é o pai dele que traz o menino. Mas é só Lucas que vai nos dizer, e o irmão que for compartilhar sobre isso mais adiante vai entrar nisso com mais detalhes, mas é só Lucas que vai nos dizer quando o pai traz aquele filho e diz para Jesus que ele está possesso de um demônio, os discípulos dele não puderam lidar com ele, diz assim, é o meu único filho. É o meu unigênito. Então você tem um filho único lá no alto do monte e um filho único lá embaixo do monte. Porque o filho único que estava lá no alto do monte se fez servo. Os servos puderam ser feitos filhos. E porque o filho único
que estava lá no alto do monte, desceu do monte, então o filho único, que estava lá embaixo do monte, pode ser salvo da situação em que ele se encontrava. O filho se fez servo, porque era a única maneira em que os servos podiam ser feitos filhos. Então, quando aquela voz vem da nuvem, a primeira coisa que ela aclara, a primeira coisa que ela clareia é a identidade de quem era aquele homem. O Deus homem, o meu filho. Jesus não tinha nenhuma crise de identidade, ele sabia muito bem quem ele era. Assim diz João capítulo 13, né? Sabendo que veio de Deus e que voltava para Deus. Ele sabia muito bem quem ele era e o pai também sabia quem era. Este é o meu filho. E ele segue. Agora, primeiro com a identidade, essa voz segue, dando agora um testemunho da sua satisfação. Esse é o meu filho. Mateus e Marcos vão dizer a mesma coisa que foi dita lá no batismo no Jordão, em quem me comprazo, aquele em quem tenho o meu prazer, mas Lucas vai dizer algo a mais. Vai dizer assim, é o meu eleito, o meu escolhido, aquele que foi separado para realizar uma obra, né? Ou seja, o meu filho que se fez servo, para que os meus servos, Moisés e Elias, pudessem se fazer filhos. Então ele é o meu filho e é o meu eleito, o meu escolhido, o meu servo, aquele que foi separado para esta obra. Então você percebe que há aqui, se em primeiro lugar, nessa ordem, houve um testemunho do Pai sobre a identidade de quem era Jesus, o meu filho. Agora, pela segunda vez, ouve-se uma voz do céu num testemunho de aprovação. A primeira vez nós acabamos de mencionar, o Jordão, o seu batismo. 30 anos de uma vida privada. E o Pai, então aquela voz é ouvida do céu, da parte do Pai, dando um testemunho de aprovação sobre esses 30 anos de vida privada do filho. Tudo que ele viveu na carpintaria, né, o seu trabalho como carpinteiro, a maneira que ele cuidou da sua mãe, dos seus irmãos, a vida que ele viveu em oculto, em privado, a voz do Jordão dá um selo de aprovação. Nele eu me comprazo. Agora, de novo, Mateus e Marcos vão nos dizer, em quem me comprazo, e Lucas vai dizer, o meu eleito. De novo o Senhor diz que tem prazer, de novo o Pai diz que tem prazer. Agora, não apenas naquela vida humana perfeita de Jesus, mas também em todo o seu ministério. Tudo que ele ensinou, todos os milagres, tudo que ele realizou nesses mais 3 anos. Então, mais uma vez, vai ser dado um testemunho de que isso foi aceito, de que tudo isso foi aprazível ao Pai. E ainda haverá uma terceira vez, não é isso? E essa terceira vez está no capítulo 12 de João. Mais adiante nós vamos abrir esse capítulo 12, mas você se lembra qual é a circunstância, não é? No início do capítulo 12, acontece a entrada triunfal em Jerusalém. Quando o Senhor entra, montado naquele jumentinho, conhecido até hoje pela tradição cristã como o Domingo de Ramos, né? Então são tomados aqueles ramos de palmeira, né? E o Senhor entra triunfantemente em Jerusalém para, dali ao final daquela semana, morrer na cruz. Então, depois daquela entrada triunfal de Jesus em João 12, na cena seguinte, os gregos querem ver Jesus e os céus se abrem de novo. Jesus diz assim ao Pai, né, glorifica o teu filho, e o Pai responde, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então, terceira vez que essa voz vinda do céu sela o ministério de Jesus. Primeira vez no Jordão, 30 anos de vida íntima, oculta, privada, uma vida humana normal, plenamente aprazível aos olhos do Pai. Primeira vez o céu se abre. 3 anos de ministério. O céu se abre de novo e novamente o Senhor, aos olhos do Pai, está aprovado. 6 meses depois, nós estamos na semana da crucificação e a voz é ouvida do céu pela terceira vez. E que maravilhosa é essa terceira vez que a voz é ouvida, à luz da segunda, não é? Porque o filho diz assim, Pai, glorifica o teu filho. O que o Pai responde? Eu já o glorifiquei. Que maravilhosa soa essa voz, ouvida lá em João,
com a cena que nós estamos vendo aqui no Monte da Transfiguração. Eu já o glorifiquei. Eu já o glorifiquei. E ainda o glorificarei. Né? E dessa vez, definitivamente, com o nome que está acima de todo nome, ascenso e assentado. É assim que nós vamos vê-lo em Hebreus. Subido aos céus e de uma vez por todas, aliás, essa é uma expressão recorrente na Epístola aos Hebreus, uma vez por todas, assentado nos céus. É assim que nós o veremos. Eu já o glorifiquei. E ainda o glorificarei, diz a voz em João capítulo 12. Então, 3 coisas disse essa voz. Identidade, este é o meu filho. Satisfação, ele é o meu eleito. E a terceira coisa, tão preciosa nesse contexto, tão interessante, né? Interessante por 2 motivos. A terceira coisa que a voz diz é uma ordem, né? A identidade, a satisfação e uma ordem. A ele ouvi. Essa frase é tão significativa por 2 motivos. O primeiro nós já dissemos. O primeiro motivo que essa ordem soa tão preciosa aos nossos ouvidos é porque a terra já falou demais. A terra está falando desde o início do capítulo 11, do capítulo 9. A terra precisa ficar em silêncio. Cale-se diante dele a terra. Somente a ele ouvir. Então esse é o primeiro motivo pelo qual essa voz é preciosa. O segundo motivo é porque essa ordem, ela foi profetizada pela primeira vez da boca do próprio Moisés. Abra comigo, por favor, o livro de Deuteronômio, capítulo 18. A primeira vez que essa ordem foi ouvida, ela foi ouvida de maneira profética da boca de Moisés. Deuteronômio 18. A partir do versículo 15. Deuteronômio 18, 15. É um trecho curto, nós faríamos bem em ler até o versículo 22. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Que coisa vindo de Moisés, né? Um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Moisés sabia que um dia ele teria que pôr a mão sobre a boca, né? Aquele que recebeu a lei diretamente do céu, entregou ao povo, falou, né? Falou tanto. Né? Nós temos o Pentateuco, aí 5 livros de Moisés falando. 5 livros de Moisés falando. Mas ele sabia que um dia o Senhor suscitaria de entre aqueles irmãos um profeta semelhante a mim. E quando o Senhor fizesse isso, suscitasse um profeta semelhante a ele, então ele teria de se calar. Quando esse profeta fosse suscitado, ouçam a ele. Eu já falei bastante. Já falei bastante. Tem o Pentateuco inteiro de eu falando. Né? Quando esse profeta for suscitado, ouçam a ele. A ele ouvi. De teus irmãos semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo que pediste ao Senhor, teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei, então Deus está confirmando aquilo que Moisés profetizou. Suscitar-lhes-ei, de fato, um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou em um filho. No filho. Semelhante a ti, em cuja boca porei definitivamente as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Tão interessante, né? Porque nós acabamos de dizer
que desde esse dia do Monte da Transfiguração, tantas vezes tendas têm sido erguidas para Elias. Mas o que acontece com esses que se dizem os novos habitantes, né, os sucessores de Elias na sua tenda? Como saberemos? Se a voz deles, se essa voz, que deveria ser uma voz profética, não aponta para o Senhor e não sucedem as coisas que ele diz, então não tenhais temor dele. Essa tenda de Elias é uma tenda vazia. A ele ouvir, podemos voltar a Lucas 9, a ele ouvir. Moisés e Elias passaram, que não haja mais nenhuma tenda para eles. Pedro, em sua tolice, também foi interrompido. A voz de Moisés, a voz de Elias, lá no passado, no Antigo Testamento, cessou. A voz da terra, embaixo e em cima do monte, aqui, nesses dias, também cessou. Todas essas vozes foram silenciadas. Somente a dele permanece. A ele ouvir. Tudo que os profetas disseram era um relato acerca da verdade. Ele é a verdade, o caminho e a vida. E aí o último versículo desse trecho de Lucas 9 diz assim: depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. E aqui eu gostaria de fazer apenas as derradeiras aplicações e nós encerramos as nossas considerações desse texto. A primeira coisa é que depois daquela voz, né, a visão cessou, a glória, aquela visão gloriosa acabou. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Então a primeira coisa que nós precisamos destacar aqui, eu queria dizer isso para os irmãos, porque é tão precioso você ler essa obra, meu irmão, de um irmão chamado Campbell Morgan, foi citado também nesses dias que tivemos de conferência. Ele é o irmão que escreve um precioso comentário devocional que nós temos acompanhado a respeito desse Evangelho de Lucas, mas ele escreve uma outra obra chamada As Crises do Cristo, em que ele se concentra nesses grandiosos eventos da sua vida, que foram citados também na conferência. Sua encarnação, seu batismo, tentação, transfiguração, o Getsêmani, o Calvário, a ressurreição, a ascensão. Então, ele chama esses eventos, esses maiores eventos, esses grandiosos eventos da vida de Cristo, de as crises do Cristo. Então, cada um deles ele vai dedicar 4, 5 capítulos. E ele dedica 4 capítulos a esta crise, a este evento, aqui chamado a Transfiguração. E o quarto e último capítulo que ele dedica a este evento da Transfiguração, ele dá o seguinte título: As Coisas que Restaram. Que belo título, não é mesmo? Porque agora tudo se desvaneceu. A nuvem foi embora, o brilho no rosto do Senhor desapareceu, Moisés e Elias foram embora, passou tudo. Depois que tudo passa, depois que a glória se desvanece, quais são, então nas palavras do irmão Campbell Morgan, quais são as coisas que restaram? Das coisas que restaram, a primeira, mais importante e maior de todas elas, está aí no início do versículo. Jesus. Jesus sozinho. Os outros evangelhos dizem assim: a ninguém viram, senão a Jesus. E Lucas diz assim: achou-se Jesus sozinho. Ou se você for ler no original, talvez a melhor maneira de traduzir é Jesus apenas, ou só Jesus. Restou só Jesus. Então, que primeira coisa importante nós nos lembrarmos? Depois que tudo passa, depois que a euforia, depois que os fogos de artifício cessam, a primeira coisa que sobra, que resta, é Jesus apenas. E só Jesus. E essa expressão nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós não podemos dizer só Jesus ou apenas Jesus, como se Jesus fosse pouco. E esse é precisamente o ponto. Esse é precisamente o ponto. E como eu quero ilustrar isso para os irmãos? Eu quero ilustrar com algo que chamou a minha atenção no sentido de meditação e de considerar nesses últimos dias. Eu quero fazer aqui uma aplicação, uma meditação no que diz respeito à aparência física de Jesus. Os irmãos me acompanham e nós vamos entender onde é que eu quero chegar. O irmão que abriu a reunião nessa noite, nessas coincidências que não são coincidências, são preparadas pelo Senhor, ele leu justamente o Salmo 45, não é? E como é que começa o Salmo 45?
Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, e dos teus lábios se extravasou a graça. Né? E aí eu te pergunto, irmão, como é que você harmoniza esse Salmo 45 com Isaías 53? O que é que diz Isaías 53? Vamos abrir o texto para não citar apenas de memória, porque tem 3 expressões ali importantes. Isaías 53. Então, o Salmo 45 vai nos dizer que ele é o mais formoso dos filhos dos homens. Isaías 53, versículo 2, diz assim: Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, veja as expressões que Isaías vai usar, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia. Só que não termina aí, né? Tem uma frase final que é importante. Que nos agradasse. Por causa desse texto de Isaías 53, muitos irmãos concluem, e eu preciso dizer que eu não concordo totalmente com esses irmãos, eu já vou explicar por quê, que Jesus não era um homem fisicamente belo. Porque, de fato, pelo que dá a entender todo o relato dos evangelhos, ninguém olhava para Jesus e ficava admirado da sua beleza física. Né? E o texto de Isaías diz exatamente isso. Olhámo-lo e não havia nenhuma beleza, mas aí vem a frase importante, não havia beleza que nos agradasse. Porque eu, pessoalmente, irmão, isso é uma consideração minha, que eu quero repartir com os irmãos, e cada um leve isso diante do Senhor e veja se isso faz sentido. Eu não consigo entender que que o Salmo 45 diz, que é o mais formoso dos filhos dos homens, ao se encarnar, ao se fazer carne, tivesse uma aparência que fosse menos do que bela. Menos do que bela. Eu diria mais do que bela. A mais bela, a mais formosa de todos os filhos dos homens. Mas se ele, enquanto homem encarnado, fisicamente falando mesmo, se ele fisicamente falando era o mais formoso, o mais belo de todos os filhos dos homens, qual era o problema então? É que a beleza dele não nos agradava. Então o problema está no padrão de beleza. Né? Se você acha que o padrão de beleza da nossa geração está distorcida, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres, cada hora é uma coisa, né? Uma hora o padrão de beleza são as mulheres magras demais, depois são as magras de menos, e isso vai, isso volta, o homem também tem seus padrões de beleza. Você acha que os padrões de beleza da nossa geração estão meio fora de órbita? Então eu preciso dizer que eles sempre estiveram fora de órbita. Desde que Adão caiu, o padrão físico mesmo, estou falando de aparência física mesmo. O padrão de beleza física, ele caiu junto com a queda do homem. Então, fisicamente falando, estava ali Jesus encarnado, o mais formoso, o mais belo de todos os filhos dos homens. Mas qual que era o problema? Nós olhamos para ele e não tinha beleza nenhuma que se fosse condizente com o nosso padrão. Com o nosso padrão. O que está errado não é ele que não era formoso, não era que não era bonito. Ele era o mais formoso. Mas o nosso padrão deteriorou de uma tal forma que a beleza física, estou falando da aparência mesmo, a beleza física de Jesus não nos chamaria atenção. Nos nossos dias de hoje, como não chamou nos dias dele, nos dias da sua carne, não chamou atenção. Você percebe aonde eu quero chegar agora, irmão? Porque eu estou falando de aparência física mesmo. Mas você percebe onde eu quero chegar com isso? Nos dias de Jesus andou entre eles, naquela geração, o homem mais bonito do mundo. O mais formoso de todos os filhos dos homens. E esse que era o mais bonito de todos, aquela geração olhou para ele e não viu beleza. Não viu beleza. Não viu nenhuma formosura. Não viu nada que lhes agradasse. Então, depois que toda aquela glória do Monte da Transfiguração passa, o que resta? Só, entre aspas, só Jesus. O mais belo dos filhos dos homens. E agora, porque aquele rosto não está brilhante mais como estava no início dessa cena, agora esse rosto não é mais tão belo. Agora não é mais tão belo. E aí o que acontece?
Acabamos de citar João 12, né? João 12, que é essa outra vez, então, que os céus vai se abrir pela última vez, antes da morte de Jesus, e essa voz vai ser ouvida de novo. Qual é a cena ali? Primeiro já dissemos, o capítulo 12 começa com Jesus e a sua entrada triunfal em Jerusalém, no domingo de Ramos. E aí, depois que ele entra em Jerusalém, dois dos seus discípulos chegam com uma notícia, não é? Os gregos querem ver a Jesus, né? E qual é a resposta de Jesus? Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Você consegue imaginar o que passou na cabeça dos discípulos na hora que Jesus falou uma coisa dessa? Você imagina o coração de Pedro? Pô, é agora que ele vai mostrar. É agora que ele vai mostrar para esses gregos o que ele mostrou para a gente lá naquele monte. Agora o rosto dele vai brilhar, que esses gregos vão ver quem que é Jesus. Agora acabou. Agora acabou. Chegou o momento de ser glorificado o Filho do Homem. Agora o rosto dele vai brilhar na frente desses gregos e eles vão ver que não tem Sócrates, não tem Platão, não tem Aristóteles. O rosto mais brilhante dessa terra é o de Jesus. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aqui que ele diz, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mais um balde de água fria. Mais um balde de água fria. Sabe, irmãos, isso é essa expectativa que deve ter surgido no coração de Pedro, pelo menos, né, já que eles não contaram para os outros, pelo menos Pedro, Tiago e João, devem ter ficado ali fervendo de expectativa de que Jesus ia mostrar para os gregos o que eles viram lá naquele monte. Sabe qual que é o problema? Eles e nós só conseguimos ver beleza em Jesus se o rosto dele estiver brilhando. Caso contrário, é só Jesus. É apenas Jesus. Essa foi a primeira coisa que restou depois que a glória passou. Então esse Jesus sozinho, que está aí no versículo 36, nós precisamos nos lembrar, irmão, que esse apenas Jesus, esse só Jesus, é o mais formoso dos filhos dos homens. E se existe algum problema com esse assunto, o problema está no nosso padrão de beleza. O problema é que este, que é o mais formoso dos filhos dos homens, aos nossos olhos é só Jesus. Então aqui, quando a glória passa, a primeira lição que o Senhor está começando, esse assunto definitivamente não está resolvido no coração dos discípulos. Tanto não está que quando Jesus lá na frente, em João, vai dizer que chegou a hora de ser glorificado o Filho dos Homens, provavelmente o coração deles ferveu com uma expectativa completamente diferente do que significava ser glorificado o Filho do Homem. Esse assunto não estava resolvido para eles, mas ele começou a ser resolvido aqui. Aqui esse assunto começa a ser resolvido. Jesus vai mostrar para eles que, fora dessa ocasião especial do seu rosto brilhante, o seu rosto, assim como ele é o rosto daquele que é o mais formoso dos filhos dos homens. Tanto é que eles descem do monte, e qual é a primeira atitude de Jesus? Ele vai resolver uma questão doméstica, né? Um homem e seu único filho. Agora esse Jesus que é só Jesus, sem rosto brilhante, esse Jesus que é só Jesus, e tão preciosamente só Jesus, agora ele vai tocar na vida cotidiana de um pai e seu filho. Agora ele vai mostrar o valor e a beleza do que é Jesus ser só Jesus. O valor e a beleza do que significa Jesus ser só Jesus. Então essa é a primeira coisa que restou. Das coisas que restaram quando a visão da glória cessou, a primeira coisa que restou é Jesus sendo só Jesus. A glória da presença dele na vida comum. A segunda coisa que restou depois que a glória passou é vidas transformadas. E eu não quero me estender nisso, nosso tempo já terminou, e nós já falamos disso nas outras duas oportunidades. 2 Coríntios vai dizer que nós, contemplando a sua face, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. O maior exemplo disso talvez seja aquilo que nós já dissemos nas reuniões passadas. O conceito que esses homens tinham a respeito da morte foi totalmente transformado, né? A morte foi transfigurada aos olhos de Pedro. De Tiago e João também, mas Pedro é um grande exemplo porque na sua segunda epístola ele escreve sobre a sua própria partida, chamando também
de Êxodo, assim como aconteceu aqui em Lucas. Então essa é a segunda coisa. A terceira coisa, diz aí o versículo, eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma. Se você lê os outros dois evangelhos, você vai ver que o próprio Jesus é que disse para eles não contarem, né? Porque, afinal de contas, o que ia produzir, né? Se eles saíssem por ali, descessem do monte contando para todo mundo, olha, nós vimos lá em cima do monte, nós temos certeza que esse é o próprio Deus encarnado, nós vimos o rosto dele brilhando, aqui está o Filho de Deus, esse é o Messias, não temos dúvida nenhuma, vimos o seu rosto brilhando. O que ia acontecer, na melhor das hipóteses? Tudo o que Jesus já tinha evitado até ali. As pessoas tomarem ele nos ombros e fazê-lo rei, o rei terreno. Era esse o resultado. Então não era isso que Jesus esperava, não era esse o caminho, então ele diz, não contem a ninguém. E eles não contam. O que é o primeiro que nós precisamos aprender disso? A visão da glória de Deus, essas visões extraordinárias que o Senhor, de forma soberana e em ocasiões especiais, concedem a alguns de nós, essas visões edificam quem as teve. Não saia apressadamente por aí contando para todo mundo, porque isso não vai ter resultado nenhum. Nenhum. Não conte a visão que você teve no monte. A visão tem valor para quem viu. A visão tem valor para quem viu. Essa visão aqui de Jesus transfigurado só teve valor depois que ele já ressuscitou. Depois que ele já tinha morrido, ressuscitado e ascenso, aí sim o Espírito Santo vai tomar essa experiência. E aí sim, depois de uma vida ressurreta, aqueles que foram transformados por essa vida ressurreta, aí sim, eles vão ter algum valor a respeito desse relato. Caso contrário, é só precipitação. Descer do monte contando para todo mundo que você viu lá é só precipitação. A visão tem valor para quem viu. O Senhor concede experiências específicas para quem Ele entende que precisa delas. Não foi assim que nós dissemos que esse foi o motivo para que Ele levou os 3 e não os 12? O Senhor entendeu que quem precisava ver aquilo que foi visto eram os 3. Ninguém mais precisava. Era só os 3 que estavam lá, era só para eles verem. Então, não conte. Não conte para ninguém. E assim eles fizeram. A outra coisa, e a última delas, não peça a visão no monte. Talvez você fique ansioso para ter uma experiência como essa, né? Ah, Senhor, eu queria ver uma coisa tão maravilhosa assim, do jeito que esses discípulos viram. Pois é, irmão. O Senhor sabe quem é que realmente tem necessidade disso. E, na verdade, o que ele diz é, bem-aventurados os que não viram e creram. O que nós dissemos sobre a seleção desses 3 é que eles eram justamente os mais frágeis. E eram justamente os que mais precisavam ver o que viram para que eles pudessem suportar o que viria depois. Então não peça, não almeje esse tipo de visão. É o Senhor quem sabe o que você realmente precisa. Bem-aventurados aqueles que não viram e crerem. Felizes são aqueles que podem dizer, não só lá em cima do monte, bom estarmos aqui. Felizes são aqueles que podem dizer lá embaixo do monte, Senhor, bom estarmos aqui também. Porque aonde o Senhor está, seja lá no alto do monte com o rosto brilhando, ou seja aqui embaixo lidando com o possesso de espírito imundo, o que torna esses ambientes especiais é simplesmente, ou para usar a palavra que usamos agora, apenas, somente, a presença de Jesus. Depois que passa tudo, depois que a visão vai embora, depois que os relâmpagos desaparecem, o que resta é só Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor e somente o Senhor é tudo o que nós precisamos. Tu és, Senhor, para nós a preciosidade. Nos ensina, Senhor, a ver o brilho e a beleza da Tua face, mesmo enquanto os nossos olhos humanos não a veem resplandecente. Nos mostra, Senhor, a beleza, a formosura do Senhor em cada pequena parte, em cada pequeno detalhe dos nossos dias, onde nós somos, Senhor, tantas vezes tardos em ver. Resplandece, Senhor, de todas as formas, o Teu rosto sobre nós,
e continua nos salvando. Assim nós te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém.